Olá, mulheres queridas! Sejam bem-vindas à Confraria de Mulheres. Este espaço preparado especialmente para você que é mulher, para nós conversarmos sobre diversos assuntos, mas, sobretudo, para a gente meditar na bendita Palavra de Deus. No Confraria de Mulheres, nós teremos suporte espiritual, estudando e entendendo a Palavra de Deus. Nós teremos também conselho profissional, é isso mesmo. Nós vamos ter vários profissionais trabalhando com a gente, respondendo perguntas que nos chegaram através de vocês. Nós vamos ter dicas de moda, de maquiagem, dicas de organização de casa e até receita vai rolar. Então fique com a gente, porque toda semana a Confraria de Mulheres tem algo fresquinho para você, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua jornada. Hoje eu queria meditar com vocês, gente, sobre Lia. Você já ouviu falar de Lia? Sim, Lia, irmã de Raquel, uma das filhas de Labão, a filha primogênita de Labão. E nós vamos meditar hoje nesse texto que está em Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 16. Se você tiver uma Bíblia pertinho de você, pega aí a Bíblia e vamos separar esse tempo para meditarmos na palavra de Deus? Vamos lá. Gênesis 29, verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Em outras traduções diz: quero casar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel porque você me enganou. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Esse é o início de uma história que chama muito a minha atenção. Na minha adolescência, eu confesso a vocês que eu tomava partido de Raquel e achava que o amor dos dois estava sendo atrapalhado pela presença de Lia, a mais velha. Mas depois a maturidade me deu uma outra perspectiva de Lia. Naquela época, naquela cultura, as mulheres não escolhiam seus próprios maridos. Eram os pais que faziam isso por suas filhas. Então, elas já cresciam num ambiente onde elas se predispunham a amar aquele que o pai escolhesse para elas. Então, não é como hoje, no século XXI, que a gente romantiza o amor e a gente traça planos e a gente faz as nossas escolhas sem intervenção dos pais, não é assim? E a gente alimenta muito o amor romântico, mas naquele contexto, naquela cultura, era um outro tipo de pensamento, um outro tipo de reação, um outro tipo de casamento que acontecia. Muito bem. E quando a gente se depara com Lia, eu fico me colocando no lugar de Lia. Como deve ter sido para Lia, após a sua noite de núpcias, com o homem que o pai dela escolheu para ela, se sentir rejeitada, porque ela havia se deitado com Jacó, se tornado esposa de Jacó, mas Jacó não queria Lia. Jacó queria Raquel.
E em nenhum momento eu pensei na dor, na rejeição que Lia pode ter sentido. Mas quando a gente vai continuando lendo a história, a gente vê que Deus contemplou Lia. Deus abriu a madre de Lia. Deus deu para Lia aquilo que as mulheres mais almejavam na sua época. O que as mulheres mais almejavam naquela cultura, naquele tempo, naquele contexto? Gerar filhos. Para uma mulher, gerar filhos era a maior realização da vida. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Infelizmente. Infelizmente. Para uma mulher não poder gerar era o maior fardo de todos. E Deus abriu a madre de Lia. Deus contemplou o coração de Lia. Deus abençoou. Gente, Deus não só abençoou Lia. Daquelas mulheres, de Lia, de Raquel e de suas servas, Deus suscitou as 12 tribos de Israel. Mas foi de Lia, do ventre de Lia, que Deus levantou a tribo de Judá, de onde viria o Messias. Como nós valorizamos a aparência, não é verdade? Nós mulheres, então, nós somos tão ligadas, investimos tempo e dinheiro para nos mantermos jovens, bonitas, nós gostamos do belo. Isso não é errado, não, gente. Deus mesmo colocou essa habilidade em nós, mulheres. Mas eu queria refletir com vocês, porque a Bíblia faz essa distinção, que Lia tinha olhos meigos. Em outras traduções diz olhos basos, o que pode significar também um extravio em um dos olhos. Talvez ela fosse estrábica. Mas a Bíblia diz que Raquel era formosa, ela era bela, ela era desejável. Mas foi a Lia que Deus escolheu para levantar a tribo de Judá. Foi do ventre de Lia, da linhagem de Lia, que foi levantado o Messias. Olha que coisa linda, gente. Aí isso me faz lembrar, essa história me faz lembrar a história do profeta Samuel. Vocês se lembram de Samuel? Samuel foi levantado por Deus para ir ungir um novo rei sobre Israel. E Samuel, então, profeta sobre Israel, foi buscar um dos filhos de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele olha para Eliabe e fala: eis aí o escolhido do Senhor. Mas o Senhor fala assim para Samuel: não, não, não. Não, você está olhando para a aparência, mas eu olho o coração e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. E passou o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Davi nem lembrado foi, mas foi Davi que Deus escolheu. E aí, quando eu olho para esse episódio, quem sabe, desde o princípio, o plano de Deus era dar a Jacó Lia. Mas Jacó se encantou por Raquel. Quantas vezes na nossa rejeição, nós sofremos rejeição ao longo da vida. Você já sofreu rejeição? Eu já. Quantas vezes nós não somos aceitos em alguns círculos? Quantas vezes nós não nos sentimos boas o suficiente? Quantas vezes nós não passamos em um teste? Quantas vezes nós nos dedicamos tentando dar início a uma carreira profissional, por exemplo, e a gente insiste tentando uma escola, outra, uma universidade, outra, e a gente não consegue? Quantas vezes nós ouvimos: você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é alto o suficiente, você não canta o suficiente, você não é inteligente o suficiente? Quantas vezes as portas que se fecham ao longo da nossa vida nos fazem sentir desvalorizadas? Mas Deus não é assim. Deus olha o coração. Deus contempla a nossa índole, a nossa inclinação, e não a nossa aparência, a nossa capacidade, os nossos títulos, aquilo que os homens valorizam tanto, aquilo que essa terra valoriza tanto, não é parâmetro para Deus. E nós, mulheres, às vezes nos sentimos tão desencorajadas pelas palavras que recebemos, às vezes das pessoas que nós mais amamos, o pai, a mãe, a tia, a avó, a professora. Ah, você não vai dar em nada. Ah, você não é boa o suficiente. Mas você é tão miudinha. Ah, mas você é meio gordinha. Será que você consegue dançar? Será?
E a gente vai recebendo rótulos ao longo da nossa vida de pessoas que não acreditam, que menosprezam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não se impressiona com aparências, Deus não se deixa levar pela nossa formosura ou ausência dela, pela nossa capacidade ou debilidade. Deus é aquele que opera tudo em todos. Ele tem o poder nas suas mãos. E o que captura o meu coração nessa história, gente, é que Lia foi desprezada. Seu pai empurra ela como uma mercadoria de segunda categoria. Eu não vou ficar com essa filha encalhada aqui. Eu não vou ficar com essa filha mais velha aqui. Eu vou passar Lia para frente. Eu vou entregar Lia para Jacó, porque eu já resolvo esse problema. A filha mais velha resolve isso. Depois a gente cuida de Raquel. Mas os planos de Deus eram outros para Lia. Deus abre a madre de Lia. Deus abençoa Lia com filhos, com uma geração. Das 12 tribos, 6 vieram de Lia. A metade das tribos de Israel vieram do ventre da rejeitada, da desprezada. Vocês estão entendendo como Deus trabalha, meninas? Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei que nível de rejeição você enfrentou até aqui. Mas a sua rejeição, aquilo que você sofreu, pode ser um ambiente propício para Deus levantar você como uma anunciadora de um Deus que escolhe os menos prováveis. Deus continua escolhendo os menos prováveis. Deus não se detém na nossa incapacidade ou nos nossos limites. Deus é abundante. Ele faz, Ele abre as portas onde as portas não existem. Ele levanta do monturo. Eu quero te encorajar, minha linda. Talvez você passou a sua vida inteira sofrendo rejeição. Talvez você passou a sua vida inteira se lamentando por aquilo que você não tem. Lia passou por isso. Ela sofreu a ausência da aceitação de Jacó. Ela olhava para sua irmã e via sua irmã sendo amada, sendo desejada. Enquanto isso, Raquel também estava insatisfeita. Ela tinha o amor do marido, mas ela estava insatisfeita por quê? Porque não gerava filhos. Seu ventre era seco. Até que o dia, Lia resolveu adorar o Senhor. Quando ela colocava os nomes nos seus filhos, ela falava de si mesma. Ah, eu vou botar o nome porque o Senhor me favoreceu. Ah, eu vou botar o nome porque o Senhor teve misericórdia de mim. Mas chegou um dia que agora eu louvarei ao Senhor. Eu vou parar de tentar conquistar o meu marido. Eu vou parar de tentar mendigar a minha aceitação. Eu vou glorificar o Senhor porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor me fez mãe. O Senhor abriu a minha madre. O Senhor tem sido generoso e benevolente para comigo. Eu adorarei ao Senhor. Eu quero dizer para você, minha querida, não olhe para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que Deus tem dado a você. Que os seus olhos sejam abertos para que você contemple a bondade do Senhor para com você. E que o seu coração seja quebrantado, humilde. Lia tinha um coração quebrantado. Na verdade, Lia tinha um coração dilacerado pela dor. E Deus não desprezou isso. Estou dizendo aqui, gente, que Lia não cometeu erros. Quando você vai lendo a história, você vê a disputa entre elas, entre as irmãs. Claro que, graças a Deus, com o tempo, isso também foi superado. Isso foi superado. Mas até isso ser superado, muitas dores, muitas marcas. Pare de disputar com as suas irmãs. Pare de desejar aquilo que a outra tem. E adore o Senhor por aquilo que Ele tem dado a você. Se você atravessou abandono, rejeição, perdoe, vire a página. E que os seus olhos sejam abertos para que você contemple a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor. Que você consiga enxergar. Lia não sabia que no seu ventre, do seu ventre, viria o Messias.
da sua linhagem, na sua descendência, da tribo de Judá, o Senhor iria levantar Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você agora e que você deixe, em nome de Jesus, a sua dor, a rejeição que você sofreu, a angústia, a amargura, que às vezes se escondem, às vezes a gente vai para debaixo do tapete algumas dores, né? Como eu falei na escola femininas. Mas o Senhor é aquele que no meio do lugar da sua vergonha, no meio da rejeição, Ele vai te presentear, Ele vai te cuidar. Cuide do seu coração. Por que Eliabe não foi ungido rei? Porque Deus escolheu Davi. Não por causa do porte, não por causa da beleza, por causa do coração. Então, cuide do seu coração. Que você tenha um coração perdoador, um coração quebrantado e um coração grato, disposto a enxergar a bondade do Senhor para com você. E o resto, Ele vai fazer. Vamos orar? Deus e Pai, nós te bendizemos por essa tarde tão gostosa. Nós estamos gravando esse programa numa tarde. Eu não sei em que momento o Senhor está entrando na casa dessas mulheres que estão assistindo a essa gravação através da Confraria de Mulheres. Mas eu peço em nome de Jesus sobre as minhas irmãs, Deus, o teu refrigério, o teu alívio. Abre os olhos dessas mulheres, ó Deus, para que elas possam contemplar a bondade do Senhor, mesmo num contexto de rejeição, mesmo num contexto onde as coisas não saíram como elas sonhavam, como elas esperavam, mesmo quando elas não receberam amor onde elas deveriam ter recebido amor, que elas enxerguem a mão do Senhor, que cuidou, que sustentou, que livrou e que as trouxe aqui hoje, diante dessa câmera, para ouvir essa palavra e trazerem à memória que o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que premia aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Cura as dores que só o Senhor pode curar. E dê a elas, Senhor, olhos para enxergarem a sua bondade, a sua benevolência. E que assim como Lia, a gente tome uma decisão de adorar ao Senhor, ao invés de ficar lamentando aquilo que nós não temos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu oro para que essa mensagem venha de encontro ao seu coração e que você encontre no Senhor tudo aquilo que você precisa. Amém? No Confraria de Mulheres, nós sempre vamos ter um conselho profissional. É isso mesmo. E agora eu queria chamar uma pergunta, né? A gente fez perguntas para diversos profissionais e elas serão respondidas ao longo dessa jornada aqui, né? Mas eu queria hoje chamar, deixa eu ver aqui, olha. Eu vou fazer a pergunta de hoje para o nosso consultor financeiro. Uai, Helena, tem. Nós vamos ter consultor financeiro, nós vamos ter cirurgiã plástica, nós vamos ter uma advogada, nós vamos ter uma sexóloga, é isso mesmo. Nós vamos buscar informação nos profissionais para que a gente tenha acesso à informação de qualidade e esclareça as nossas dúvidas. A pergunta é para você, meu querido amigo Diogo Gonçalves. E a pergunta de hoje é: quais são os maiores ladrões financeiros em nosso cotidiano? É com você, Diogo. Responde para a gente. Olá, Helena Tanuri, que prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre grana, sobre finanças, à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que a saúde financeira é muito importante para que não só as mulheres, mas para que as famílias vivam muito bem. Eu sou Diogo Gonçalves, autor do livro Como Ficar Rico Ganhando Pouco e também criador do blog Diogo e Sua Grana. E hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram. Quais são os maiores ladrões financeiros em nosso cotidiano? Primeiro é a falta de informação. Eu costumo dizer que quem tem informação detém o poder. A informação para não deixar um dinheiro na poupança, por exemplo, que rende abaixo da inflação. A informação para não contrair dívidas no cartão de crédito ou no cheque especial, que são juros impagáveis.
Então, informação é o maior bem que você pode ter para lidar com o dinheiro. Portanto, tenha informação, procure saber. Minhas redes sociais estão aí abertas também no @Diogo, que sou eu e sua grana, para que você possa, de fato, aprender cada dia mais sobre dinheiro. Agora, o maior ladrão financeiro, na minha visão, é a nossa emoção. O dinheiro, nós precisamos trabalhar com o dinheiro sobre a ótica da razão. A emoção é ir ao shopping, gastar à vontade, sem fazer sequer um orçamento, um planejamento. Com a emoção, a gente gasta dinheiro e eu gosto de afirmar e dizer que o dinheiro pune, o dinheiro não brinca em serviço. O dinheiro pune. Se você o trata com emoção, você faz péssimas escolhas. Então, tratar o dinheiro com a razão, não deixar a emoção te dominar, conhecer, colocar o dinheiro para trabalhar para você e não você por ele. Você não é servo do dinheiro, o dinheiro precisa ser o seu servo. Colocar o dinheiro onde ele deve estar. É isso que eu queria responder aí a essa pergunta de hoje. Obrigada, Diogo, querido. Olha aí, gente, que informação maravilhosa, né? Então, fecha a boca dos ladrões aí nas suas finanças, tá bom? A gente quer que você seja abençoada financeiramente também. E tem dica, exatamente. Vamos ver o que tem de dica para hoje? E aí, lindezas? Nessa sessão de dicas, a gente vai ter toda semana uma dica de livro e vamos ter dicas diversas, de organização, de maquiagem, de moda, de sustentabilidade, de saúde, muita coisa legal aqui, ok? Mas, certo, toda semana tem dica de livro, porque eu entendo que é muito importante a gente se preparar intelectualmente também, não é? Então, eu vou compartilhando com vocês aqui as coisas que eu já li, que eu estou lendo e que foram importantes. É claro, gente, que essa dica de livro excetua a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mor, nosso manual de instruções. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias e quando termina, começa de novo. É uma leitura cíclica e constante, porque a palavra de Deus é como se fosse o nosso alimento. A gente não come todo dia? Então é importante a gente também ler a Bíblia todo dia, estudar a palavra de Deus. Mas a minha dica de livro, nesse primeiro Confraria de Mulheres, é esse livro aqui, Contentamento. E o subtítulo é Um Estudo para Mulheres de Todas as Idades. O que é contentamento, né? Será que a gente está contente com as coisas que a gente tem, com a vida que a gente leva, com os dons e habilidades? Essa foi uma leitura muito edificante para mim. Eu quero compartilhar com você o que está escrito na contracapa. Temos a tendência de achar que viver estressada é o padrão normal e que contentamento significa apenas relaxar e deixar a vida nos levar. Para a mulher cristã, no entanto, contentamento é algo pelo qual devemos nos esforçar e trabalhar em todas as circunstâncias, pois a ansiedade e a frustração não são comportamentos neutros. Então, eu indico para vocês o Contentamento. É um livro da Nancy Wilson, ok? E eu comprei pela Trinitas, a editora Trinitas. Então, você pode conseguir esse livro pela internet, ok? Busca no Google Contentamento, um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. E desfrute. Eu tenho certeza que você vai ser edificada. Além de tudo, tem algumas perguntas no final de cada capítulo. Ele é fininho e fácil de ler. E no final de cada capítulo tem perguntas que servem para a sua reflexão individual e serve também para você estudar essa rica leitura com as amigas. Fica a dica. Outra dica de hoje, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, é como higienizar as hortaliças de uma maneira que elas fiquem na geladeira, um bom tempo, sem estragar e prontinha para você consumir. Poupa tempo no seu dia a dia, protege as suas hortaliças e a saúde no seu prato. Muito bem, meninas. Vamos aprender a higienizar as nossas hortaliças? Já coloquei aqui nesse recipiente cheio de água. Tá vendo que ele é um recipiente de tamanho razoável. Eu coloquei aqui, enchi até em cima com água e coloquei 2 colheres de sopa
de água sanitária. 2 colheres de sopa de água sanitária e misturei. Aqui deve ter em torno de 2 a 3 litros de água. Mergulhei a alface. Aqui tem um pé inteiro de alface. Mergulhei o pé de alface mimosa, e deixei aqui nesse preparo por 20 minutos. Depois dos 20 minutos, eu retirei a folha, ok? E enxaguei em água corrente. Enxaguei abrindo mão, ó. Abre bem a folha. Em água corrente você vai enxaguando a sua folha com delicadeza. Enxaguei a folha. Tudo bem? Muito bem. Agora eu coloco aqui. Você tem essa peça? É uma centrífuga manual, justamente para tirar o excesso de água das suas hortaliças. É barato, você acha isso em lugares que vendem utensílios domésticos, ok? E aí você centrifuga as folhas manualmente. E o excesso de água fica lá, ó, vai embora, né? Muito bem. Aí elas estão praticamente secas. O que eu faço? Elas já estão higienizadas e quase secas. Quanto menos água na folha, mais tempo ela vai durar. Então, se você desejar, por exemplo, deixar coberto com papel toalha para ela secar mais um pouco antes de você levar à geladeira, melhor ainda. Quanto mais seca, mais tempo vai durar. Aí você retira as folhas que já estão limpas dessa alface mimosa. A alface mimosa convém centrifugar bem, porque ela fica mais molhadinha por causa das dobras. O que eu fiz? Coloquei dentro de uma vasilha refratária que fecha hermeticamente. Coloco as folhas, 2 ou 3 folhas, e aí eu venho com papel toalha, fazendo camadas de folhas. Olha como é que o papel toalha ajuda a absorver, tá vendo? Quanto mais secas, vou repetir, quanto mais secas suas folhas estiverem, mais tempo elas vão durar na geladeira. Quando elas estão molhadas, elas estragam rapidamente, deterioram rapidamente. Então, muito bem. Coloquei aqui mais uma camada. Eu coloco o papel em dupla, tá? Dobrado o papel toalha. Coloco. E assim, gente, aqui, essa vasilha desse tamanho, ela comporta um pé inteiro de alface. Ok? Coloco e eu vou. Tá vendo como é que cabe mais? Vai caber, inclusive a que tá aqui ainda na vasilha. Cabe bastante. E ela vai ficando bem compacta. Você vem, veda, leva à geladeira nas últimas prateleiras e assim você tem a alface já completamente higienizada, sequinha e dura na sua geladeira. Cerca de 9 a 10 dias. Eu já fiz o teste e aqui em casa dura cerca desse tempo, 9 a 10 dias. É só rasgar, colocar na sua salada, fazer bom proveito, cuidando da sua família, bem higienizada e duradoura. Tá aí a dica. E a nossa terceira e última diquinha de hoje é sobre a saúde da sua pele. Parece estranho o que eu vou sugerir, mas tem tudo a ver com a saúde da pele. Você conhece esse objeto aqui? Isso é uma espécie de luva da Sigma para você higienizar os seus pincéis de maquiagem. Você sabia, gente, que pelo menos de 15 em 15 dias, ou no máximo uma vez por mês, a gente deve higienizar os nossos pincéis de maquiagem e que eles não devem ser compartilhados com as amigas? Exatamente. É tão pessoal como as escovas de dentes. É muito importante você higienizar os seus pincéis, porque senão o acúmulo de bactérias, de fungo, pode causar problemas e irritações na sua pele. Incrível, não é? Então, por isso, eu adquiri isso aqui. Eu já tenho essa luva, já tem um tempinho já. E ela tem dupla face, tá vendo? Tem dos dois lados. E ela tem uma espécie de textura. Eu não sei se dá para vocês verem pelo vídeo. Ela tem uma espécie de textura que dá para você lavar. Você coloca aqui um sabonete neutro. Eu uso o shampoo Johnson, né? O shampoo para bebê. E aqui você esfrega o seu pincel. Eu vou mostrar na prática como é que é o passo a passo para você deixar os seus pincéis limpinhos. Algumas pessoas que não têm um objeto como esse, elas fazem uso, elas colocam os pincéis de molho numa xícara, ou num vidro, ou
numa vasilhinha com água e sabão neutro, ok? E elas esfregam na mão mesmo. A facilidade é que com um objeto como esse, o similar, vai fazer você executar essa tarefa com muito mais eficácia, com muito menos tempo e com uma economia de água considerável. Quando a gente vai limpar os pincéis debaixo da torneira com água corrente e sabão neutro, você limpa do mesmo jeito, mas você gasta muito mais tempo e muito mais água. E esse objeto aqui, ou similar, vai fazer você economizar os dois, tempo e água. Eu fui pesquisar, então, um objeto similar, porque esse aqui eu já tem cerca de 4 anos. E aí eu encontrei isso na própria Sigma, na internet. É uma luva da mesma marca, ok? Tá no site da Sunset Cosméticos. E também tem muito semelhante também, não sei se é da mesma marca, da Sigma, mas é muito semelhante. Olha, você encaixa na pia, ele tem umas ventosas embaixo, ele prende na pia para você lavar rapidamente os seus pincéis. Olha que prático. Esse aqui eu achei no dafit.com.br. Coloca luva para lavar pincéis e aí apareceu no dafit.com.br. Eles têm não dá para saber o nome, não é uma luva, né? Ele ajusta na pia para lavar os pincéis. E agora vou mostrar com você com a luva que eu tenho, o passo a passo. Parece uma coisa irrelevante, mas deixa os seus pincéis limpos, eles duram mais tempo, eles limpam de uma maneira suave, economizando água e economizando tempo. Então, meninas, vamos aprender como usar. Eu uso o shampoo Johnson, tá, gente? Então eu coloco o shampoo Johnson. Não tô ganhando merchan, não, tá? E aí eu simplesmente molho e esfrego. Na parte texturizada, e você pode escolher a textura de acordo com o seu pincel. Na parte texturizada, eu esfrego, posso mudar de textura, ok? E isso tudo faz a impureza, olha lá no bojo, a impureza sair da cerda. Vamos enxaguar? Normalmente eu repito a operação usando o outro lado. Você pode usar texturas diferentes. Mais um pouquinho de shampoo, um pouquinho só, tá? Shampoo para bebê. E eu repito a operação em outra textura. Ok? Vamos enxaguar? O enxágue também é feito esfregando. Prontinho. Nosso pincel tá limpo. Você sente diferença na textura do pincel. Ele é mais escuro aqui em cima porque ele é dessa cor mesmo. Muito bem. Você pode espremer num papel toalha, se você desejar. Eu normalmente espremo as cerdas e coloco para secar. Olha aqui como é que eu coloco para secar. Na vertical. Você não coloca dentro de um copo, nada disso. Coloca na vertical para ele secar. Vamos lavar mais um? Da mesma forma, eu faço com o de blush, por exemplo, ou com um pincel menor. Aquele lá que eu usei primeiro, normalmente eu uso ele para espalhar o contorno ou passar a base. Eu uso movimentos circulares. Olha a cor da espuma, tá vendo? O pincel fica cheio de resíduo de maquiagem. Por isso, ele pode desenvolver fungo e até bactéria. Vamos enxaguar? Percebam a cor da água, bem suja.
resíduo, né? Aí eu faço mais uma vez a operação com um pouquinho menos de shampoo. Olha a economia de água. Se eu estivesse lavando o pincel com os dedos debaixo da torneira, eu ia gastar muito mais água. Então a principal vantagem é que você lava muito bem o seu pincel sem desperdiçar os recursos naturais, ok? Posso usar até menos água no enxágue. Acha um meio termo. Isso. Pronto. O suficiente. Volto a dizer, se você deseja espremer com papel toalha, você pode fazer para acelerar o processo de secagem. E termina secando na vertical. Tá aí a dica. Mantenha os seus pincéis limpos e a sua pele livre de qualquer contaminação, fungo ou irritação. É isso aí, mulheres. Por hoje a confraria fica por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoada com as nossas dicas, com a dica profissional e pela palavra de Deus. Até o próximo Confraria de Mulheres.